Graça e paz a todos, estamos aqui de volta com o nosso programa Momentos de Cura e Libertação de toda segunda-feira. Você já percebeu que encerramos o módulo de finanças, libertação financeira, que foi um dos módulos mais longos que nós fizemos devido a muito assunto, muito detalhe, e a gente teve o cuidado de tentar passar 100% do sistema econômico financeiro de Deus, para que não houvesse nenhuma dúvida. Se você ainda quer assistir, aí no nosso canal você tem todos os vídeos, 22, 23 vídeos por aí, que dá o total do seminário de finanças. Mas eu quero te dar uma notícia de que nós vamos começar um outro seminário agora dentro do Momentos de Cura e Libertação. Vamos falar da libertação da família agora. Família como um dos setores mais importantes hoje de necessidade de libertação. Num momento tão importante neste mundo todo, se você analisar, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, há um ataque muito grande sobre as famílias, para destruir as famílias, para que haja uma desmoralização do nome família, do nome pai, do nome mãe, da autoridade, né? Entrando o espírito de rebelião, tantas coisas que vêm, as próprias leis tentando mexer na estrutura da família, tornando a família como algo antiquado, né? E a gente vai descobrindo que esta é uma forma de destruição, porque a família verdadeira, a família feliz, a família que verdadeiramente vai ser abençoada e dignificada, é a família que foi criada da forma como Deus queria que a família fosse criada. E eu quero começar esse seminário de libertação da família citando 2 salmos do nosso querido Davi. O Davi realmente teve uma família que foi destruída, infelizmente, por atos que ele praticou, mas ele não deixou de colocar o que era o certo, o que era verdadeiro dentro da palavra de Deus. E ele escreveu 2 salmos, inclusive são seguidos, é o Salmo 127 e o Salmo 128, eles vêm numa sequência, e você vai ver que dentro desses 2 salmos está todo o segredo básico de uma família criada segundo os princípios daquele que criou todas as coisas, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus todo-poderoso, o Criador de todo o universo. Ele criou a família e é uma das instituições mais abençoadas quando se mantém dentro dos padrões. Por isso eu vou ler esses 2 salmos, o 127 e o 128, na mesma sequência. Vou ler todo, você acompanha conosco aí na tela, e depois nós vamos falar algumas coisas primeiro desses salmos, para que haja um entendimento da introdução do seminário de libertação de família que começa hoje. Vamos lá então, Salmo 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. E o 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos
dos teus filhos. Paz sobre Israel. E aqui são dois salmos muito interessantes que trazem um conjunto de princípios bíblicos sobre a questão da família, e começa falando sobre: mesmo que haja quem edifique uma casa, mesmo que haja um trabalho na casa perfeito, mesmo que você consiga fazer toda a segurança da sua casa, mas a Bíblia é clara, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse aqui é o princípio número 1 do Salmo 127, a presença do Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez o manual. Esse aqui é o manual do Criador, ou o manual do fabricante, onde tem tudo que você possa imaginar para que possamos viver uma vida abençoada. E ele já começa dizendo que não adianta fazermos nada na nossa casa se o Senhor não edificar a nossa casa. A base número 1 da edificação são os princípios que o Criador, aquele que criou todas as coisas e criou a família, ele é o princípio. Lembrando que a família é tão importante que é a única, escute o que eu vou falar, é a única organização que foi criada por Deus antes do homem pecar. Depois que Adão e Eva pecaram, tudo que vem depois. A igreja veio depois, a democracia veio depois, o país, a constituição de um país veio depois, as escolas vieram depois, tudo veio depois do pecado. Mas antes do pecado, a única organização que foi criada por Deus, perfeita, livre do pecado, livre de Satanás, foi a família. E isso agora, caindo nesta questão, nós temos que voltar a ser aquela família abençoada que Deus criou desde a fundação do mundo. Então ele começa dando o princípio número 1 no Salmo 127, que é o Criador. Ele é que vai edificar. E como é que ele vai edificar? Através dos princípios da palavra de Deus. Esses princípios aqui são imutáveis. Eu sei que há uma tendência de muitos pastores tentar interpretar princípios de família, do seu gosto, da sua maneira, mas o que vale são os princípios de Deus, como eles são. Jesus falou sim, sim, não, não, não tem meio termo, né? O que Deus aprova e o que Deus não aprova. Não dá para a gente ter jeitinho, como o brasileiro que gosta de ter jeitinho, tem um jeitinho para a palavra, para facilitar a vida de um casal, a vida de relacionamento entre pais e filhos, mas pelo contrário, o Senhor é a peça principal. E quando nós falamos ele edifica, tem que entender que a edificação vem pelos princípios da palavra. Se você tiver tempo para ler, procurar pelo dicionário todos os versículos que falam de família na Bíblia, você vai ver que existe um conjunto tão grande que abrange todas as áreas de um relacionamento, de uma família, na sua criação, nos filhos, no dia a dia, nas finanças, na área sexual, na área das comunicações, do trabalho, do relacionamento. Tudo está no manual do fabricante. Então, aqui está a base da edificação de uma casa, de um lar, seja o Criador edificando. Depois vem outra questão que ele coloca aqui, que é: não adianta você trabalhar muito, trabalhar bastante, né? Levanta de madrugada, dorme tarde, faz um esforço tremendo. Se o Senhor não estiver ali edificando a casa, você vai ter só trabalho, vai ser algo cansativo, algo desgastante. Você vai ficar tão cansado e doente que não consegue ter relacionamento. Mas quando o Senhor está junto, você vai trabalhar dentro dos princípios da palavra, você vai dormir dentro dos princípios da palavra, e a Bíblia aqui completa que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Em outras traduções, ele dá aos seus amados o sono. A interpretação é a mesma, porque quando você está edificado no Senhor, você dorme tranquilo, sabe que ele está ali para edificar, e quando há problemas, você sabe que ele vai trazer uma solução. Quando há dificuldades, você sabe que ele vai ajudar você a cumprir essas dificuldades. Então você dorme tranquilo. Por isso que a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. E isso é uma realidade. Outra questão que vem nesse salmo que Davi escreveu é muito interessante. Ele abençoa o fruto do ventre. E diz que a herança do Senhor são os filhos.
Os filhos não foram feitos para a desgraça. Os filhos que Deus dá num lar onde Ele está presente não são para desgraça, né? Os filhos foram feitos para a honra, os filhos foram feitos para alegrar a família. Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que edificar a família, porque ali você sabe como edificar, como disciplinar e educar seus filhos, tudo dentro dos princípios da palavra de Deus. E ainda no Salmo 127, ele ainda fala como flechas na mão do guerreiro. E você sabe muito bem que flechas foram feitas para atirar, levar longe. Então ele está dizendo que um lar que é edificado pelo Senhor, pelo Criador, que está dentro dos princípios da palavra de Deus, que segue os princípios, esse lar, quando os filhos crescerem e tem que ir para a faculdade, tem que se casar, às vezes mudar de país, eles serão enviados debaixo de uma bênção, porque eles são herança, e herança não se joga fora. Isso é o que ele está dizendo. E ele completa aqui que feliz o homem que enche dele a sua aljava. E aqui eu termino essa primeira parte dizendo que o guerreiro na época tinha uma aljava, que é onde ele põe as flechas, e dentro de alguns estudiosos, tem N interpretações, mas eu gosto da interpretação de que a aljava cabia 5 flechas. Então nós sabemos que a ideia de Deus é que uma família tivesse 5 filhos. Essa é a herança do Senhor. Você vê que há uma tradição no mundo muçulmano e de ter muitos filhos, porque eles entendem que tendo muitos filhos eles conseguem manter uma tradição, manter uma geração, conseguem expandir-se dentro de uma nação. Pelo lado ocidental já existe o contrário, diminuir o número de filhos, ter menos filhos, mas isso é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala de aljava, de 5 flechas, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. E depois nós vamos entender mais para frente que esses 5 também está falando dos 5 ministérios. E eu queria terminar aqui sobre essa colocação do Salmo 127, e no próxima sessão, na próxima segunda, vamos começar falando do Salmo 128, que é a sequência, e estamos nesse início só dando uma base, alguns princípios básicos de uma família abençoada, de um casamento feliz, de um pai e uma mãe feliz, de filhos felizes, onde o Senhor é que edifica a casa, o Criador, através do manual do fabricante. Por isso eu te abençoo e declaro que a tua casa vai ser restaurada, tua família vai ser restaurada, e você verá que através dos princípios de Deus tudo é possível ao que crê. Eu te abençoo e te espero na próxima reunião, às segundas-feiras, no mesmo horário. Se inscreva, é importante se inscrever no canal e apertar o sininho. Por quê? Porque você vai ser avisado toda vez que sai um vídeo novo, mesmo que seja um outro assunto, você vai receber. Eu te abençoo, fica na bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém.